O terceiro erro que eu vejo mais comum no queijo prato é um erro que está relacionado ao processo de fabricação, mas também por falta de conhecimento de legislação, que é um comprometimento da composição final do queijo, né? Por que que eu estou falando isso? É porque o pessoal erra muito. O queijo prato é um queijo de média umidade, a gente já comentou isso aqui, ou seja, ele vai ter umidade entre 36% e 45,9%. Pronto, ele tem que estar nessa faixa. E uma outra faixa muito importante é a faixa de teor de gordura no extrato seco, né? O famoso GES, né? O teor de gordura no extrato seco, que o pessoal observa pouco, né? O queijo prato ele é classificado como um queijo gordo. A diferença, né? A gente falou ontem aí de outros tipos de queijo, Minas Padrão, por exemplo, não tem essa classificação, né? Ele é um queijo gordo, considerado gordo. Tem que ter gordura no extrato seco entre 45% e 59,9%. Né? Ah, mas onde você quer chegar? Por que isso dá errado? Isso dá errado porque, assim, o pessoal tenta padronizar o leite que vai produzir o queijo sempre a 3%. Né? E padronizando a 3%, provavelmente você não vai conseguir ter um resultado satisfatório de gordura no extrato seco, vai ficar um pouquinho baixo, né? Vai ficar abaixo ali dos 45% que deve ter de gordura no extrato seco. Então, esse é um erro comum, a gente observa muito isso, inclusive eu já tive alguns clientes que tomaram auto de infração, porque o queijo não tinha teor de gordura no extrato seco característico, né? Ah, e como que a gente faz para corrigir isso? Padronização para o queijo prato, inclusive não só por questão da legislação, mas por questão técnica mesmo, você deve deixar ele com um teor de gordura um pouco mais alto. A faixa ali de 3,2, 3,3 no mínimo, né? Conheço alguns que deixam padronismo para 3,5 e o queijo fica maravilhoso. E isso é importante, inclusive, lá naquele processo de maturação do queijo, para trazer as características próprias do queijo prato, né? Porque muitas vezes o pessoal consegue ter características, Luiz, mas não é próprio do queijo. O queijo fica sem sabor, e fala assim, mas eu fiz tudo certo, eu fiz a maturação certa, só que faltou gordura, por exemplo, né? E um dos componentes do queijo prato que sofrem alterações durante o processo de maturação é justamente a gordura, né? A gordura ali durante o processo de maturação, as lipases vão atacar essa gordura, construindo ali, né, formando compostos aromáticos que vão contribuir para as características, né, do queijo prato. Então, ela é muito importante para o processo de maturação também. Então, o pessoal falha porque quer, né, muitas vezes, não, eu vou padronizar todo o meu processo para 3% de gordura. Então, todos os queijos que eu faço, eu padronizo para 3%, que isso aí a gente escuta muito, né? Não, Sim, deve escutar isso sim. aí direto. Não, a padronizadora minha lá só fica regulada em 3%. Né? Funcionar, funciona. Queijo a gente faz. Eu sempre falo isso aqui. Queijo, se você colocou o leite, colocou o coalho, vai sair queijo. Agora, se ele vai ter as características que você precisa, se ele vai ter rendimento do jeito que você precisa, é outra história. Aí vai sim, vai ser necessário você ter uma técnica de produção adequada, né? Então, a gente fala bastante isso. Queijo você faz. Se atende ou não atende o mercado, atende ou não atende a legislação, é outra história, né? Então, essa padronização da composição final do produto é muito importante. E o outro parâmetro dessa composição, que tem muita falha também, é a umidade. O queijo prato ele tem um RTQ que define essa umidade, né, no máximo 45,9. E o pessoal, às vezes, tem errado esse processo e deixa o queijo muito seco, por exemplo. Deixa de aproveitar parte dessa umidade, que é importantíssima também para as trocas ali durante a maturação, e deixa o queijo muito seco. Ou, às vezes, porque a temperatura da cana de maturação está inadequada, está muito baixa, o queijo está secando demais, perdendo muita umidade, né?
Então, assim, o que é o ideal para um queijo prato? É um queijo excelente para entrar num processo de maturação adequadamente, obter resultados satisfatórios, é que ele tem ali umidade ali variando ali entre 42% a 45%. Aí a gente fica com um queijo na característica ideal. E o que acontece? Por que eu estou falando ideal? Porque ele tem esse processo que a gente falou de fatiamento também. Hoje ele é muito utilizado para fatiar. Sim. Acho que todo mundo já viu aí queijo prato fatiado. Inclusive as empresas já estão fazendo queijo prato fatiado na bandeja. Já vendem ele pronto fatiado, né? E a gente encontra muito também, né, aí nos hipermercados, supermercados aí, o pessoal já fatiando o queijo prato. É muito comum. Então, para que ele tenha fatiabilidade adequada, a gente tem que ter uma relação correta de umidade e gordura no extrato seco. Excesso de umidade, excesso de gordura também é prejuízo, porque o queijo não vai fatiar. Aí vai começar com aquela história, o queijo está mascando, o queijo não está fatiando. Provavelmente excessos de umidade e de gordura no queijo.